Olá pessoal, estamos aqui no 8 Minutos com Marco Falcone, esse programa de toda terça-feira que vai informar você cada vez mais sobre cerveja. Hoje continuaremos a parte 2 do programa que fala sobre mitos e verdades sobre cerveja. Muito se fala em mesas de boteco, né, sobre mitos e verdades sobre cerveja. Então existem alguns conceitos que foram criados erradamente e que a gente tem por objetivo aqui nesse programa de hoje desmitificar, ou seja, apurar qual que é a verdadeira versão dos fatos. Então eu vou, por exemplo, citar aqui o mito de que uma cerveja depois de gelada não pode ser desgelada. Então muita gente faz aniversário, festas em suas casas ou em bares e colocam a cerveja na geladeira. Depois sobrou aquela quantidade de cerveja, a cerveja degela, fica quente, colocada nas caixas e essa cerveja muitas vezes erradamente é descartada. Não tem problema, pessoal. A cerveja, se foi gelada, ela pode ser gelada novamente. Não alterou em nada. O que não pode haver é o congelamento. A partir do momento que você congelou a cerveja, você tem alteração molecular do CO2, do gás carbônico, que é o gás da cerveja. Aí ele altera as propriedades mecânicas, vamos dizer assim, e a cerveja ficará choca, ou seja, sem gás, completamente flat. Então, lembre-se, sempre que desgelarem a geladeira e tiver a cerveja dentro, não façam o sacrilégio de descartá-las. Elas estão perfeitas para o consumo. Ao contrário, se elas forem congeladas, aí realmente nós não temos condição de reutilizar, ok? Então fica essa dica aí. Outra dúvida que surge muito, cerveja em lata é diferente da cerveja em garrafa? É diferente sim, pessoal. A técnica de envasamento da garrafa, normalmente ela é feita através de um vácuo que puxa qualquer oxigênio que tenha dentro da garrafa, injeta o líquido, depois ainda dando um certo baque na garrafa para que a espuma supite e expulse o restante de oxigênio. Aí é cravada a tampa e a cerveja então fica sem possibilidade de oxigênio dentro da garrafa. Muito interessante notar que a lata não é esse mesmo processo, porque não tem como fazer o vácuo. A lata ela vem como se fosse um copo aberto, né? É enchida a cerveja e depois é cravada aquela tampa, que é onde tem o lacre que a gente puxa e abre a latinha. Consequentemente, a lata vai conter mais oxigênio, possibilidade de uma oxidação um pouco maior. Mas a lata tem um efeito muito benéfico, que é a não penetrabilidade da luz, né? Como eu falei no episódio anterior, então não existe a menor possibilidade de influência dos raios infravermelhos ou ultravioleta na cerveja. Então você terá uma cerveja mais preservada quanto ao light struck, né? Um outro mito que existe também é a cerveja, principalmente as cervejas claras que são transportadas por muito tempo, tomando muito sol, ficando em temperaturas altas. Às vezes você mesmo deixa no interior do carro a cerveja e o carro fica no sol. Vai alterar o sabor da cerveja? Vai sim. Por quê? Porque existe um teste que a gente faz para ver como que a cerveja resiste ao tempo. Esse teste é chamado teste Shelf Life, ou seja, vida de prateleira. Então, a cerveja que esquentou, a gente faz esse teste, por exemplo, a gente esquenta por 20 minutos a 60 graus a cerveja. Então nós teremos o perfil dessa cerveja daqui a 6 meses. Quanto ela envelheceu. Nas cervejas claras, por exemplo, é muito comum se notar um gosto de papelão molhado a cerveja depois que passou aí dos primeiros 30 dias, né? Com 6 meses, então, muito mais. Então, realmente, o calor vai influir de uma forma muito severa nos sabores e aromas dessas cervejas. Outro mito que é muito interessante, principalmente aqui no Brasil, é se as cervejas alemãs são as melhores cervejas do mundo. Nós fomos doutrinados aqui no Brasil, pessoal, como com a escola alemã de cervejas, porque só se fabricava a cerveja chamada Pilsen, que na verdade era um American Lager, mas eles sempre usando o conceito alemão de cerveja, né? Aquele negócio de usar padronização e nomenclaturas alemãs nas cervejas. Então ficou esse conceito que as cervejas alemãs são superiores a todas as outras. Isso não é verdade. Cervejas alemãs bem produzidas, principalmente as que eles se orgulham de estar sobre a égide da Reinheitsgebot, que eu já falei no episódio anterior, que é a lei da pureza da cerveja, são cervejas que normalmente utilizam
apenas o malte, o lúpulo e a água como ingredientes na fabricação da cerveja, né? Não utilizam outros ingredientes externos, como cereais não maltados, por exemplo. Então as cervejas realmente pegaram a peste melhores do mundo. Mas nós temos hoje, reconhecidamente, 3 grandes escolas cervejeiras, que é a escola alemã, realmente é fantástica, é uma escola ortodoxa, que respeita essa lei da pureza. Nós temos a escola belga, que já é uma escola muito criativa, que utiliza especiarias, que muitas vezes as leveduras é que vão dar o tom dos aromas e sabores da cerveja. E nós temos as cervejas inglesas, que também são cervejas bastante instigantes, né? Quem vai à Inglaterra, que tem oportunidade de provar cervejas on tap, né? Que são as cervejas antigas, realmente ver que tem cervejas magníficas. Então eu não qualifico as cervejas por escola, né? Então, tanto as cervejas alemãs existem cervejas de excelente qualidade, quanto na escola belga existem cervejas de excelente qualidade, porém mais criativas e mais instigantes, e na escola inglesa. Normalmente exploram cervejas que muitas vezes sem a presença de gás, com teores alcoólicos mais elevados. Então, é um mito que cerveja alemã é a melhor do mundo. Então cai por terra mais esse mito. Uma outra coisa muito interessante para a gente avaliar aqui, se a marca do copo influi no gosto da cerveja. Aqui nós temos um copo com a logomarca da Falck, tá? Não seria legal servir uma cerveja que seja de outra marca nesse copo da Falck. Como também, se você tiver em outro bar que for servir uma cerveja Falck, não sirva num copo de outra marca qualquer, ou qualquer marca que seja, né? Então você está aqui de cervejarias irmãs aqui, não sirva Falck num copo da Krug, não sirva Krug num copo da Capa Preta. Por quê? Porque a marca está ligada ao nosso inconsciente. Eu me lembro um fato muito relevante, que foi em 2008 isso, né? São 12 anos. Eu fabriquei umas cervejas para o meu amigo Mário Moraes, que é dono da cachaça Dona Bija, que ele estava querendo fazer uma cerveja. Então a cerveja dele chamaria Beija Beer. E ele mandou fazer as taças com a marca. E nós plugamos um barril de Falck Pilsen e servimos na taça Falck a cerveja Falck. E chamamos 6 amigos para provarem. Eles provaram, certificavam que a cerveja estava irretocável. Pô, a Falck é uma cerveja fantástica. E depois servimos a mesma cerveja que estava plugada no mesmo barril, no copo Beija Beer. O pessoal provou a cerveja, falou, pô, Mário, tem que melhorar. Essa cerveja está um pouco ácida. Então vocês podem ver como que a marca influencia a nossa percepção sensorial de aromas e sabores, né? É uma questão psicológica, mas que ela ocorre. Então realmente é bom observar. Então, pessoal, com essa última dica, eu encerro esse episódio, desejando a todos boas cervejas, um grande abraço e saúde a todos.